Maxiele, boa noite. Opa, comecei dando porrada nas pessoas. Seja bem-vinda. Ah, que lindo que eram para mim. Vamos lá. Meus... Ah, tá ativo aqui. Não tem problema não. Vou continuar aqui com minha blusinha. Vou colocar aqui o meu fio. Deixa eu colocar aqui. Hoje vamos de blusinha de novo, galerinha. Vou continuar com a minha blusa, porque eu não separei. Eu até tenho um aqui que dava para fazer. Acho que você bem determinado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Oi, Nádia, boa noite. Tô vendo aqui, Nádia, se eu continuo a blusinha. Eu tenho uns PDFs. Dá uma olhada aqui. Se eu... Ficou lindo com ele, ficou. Chaveirinho coelhinho do amor. Ficou mais ou menos. Eu não gostei, não tô apaixonada por ele, não, Nádia. Receita gratuita. Ué, cadê o coelhinho que ela tinha me mandado? Procurando uma receita que não tô achando. Mini coelho com coração. Acho que é esse aqui. Ah, é o mesmo. Ah, não. Acho que hoje vamos de blusa, então. Porque é um que a Amandinha disse que tá com um erro na receita.
É isso. Bom, eu tenho um passo a passo aqui, mas a Mandinha disse que tá com erro na receita, gente. Então, eu vou pegar o meu apoio daqui. Quero entrar na live da Romilda, que ela tá em live. Pessoa neutra. Eu não sou uma pessoa neutra. É Romilda. Acho que era Romilda Artesanato, né? Romilda não é. É essa aqui mesmo. Ah, ela não tá mais. Ah, ela fechou. Então já era. Então já era. Vamos de blusinha. Ah, oi, Júnior, boa noite. Esse cachorro com língua de fora só sei fazer boca fechada. Tá cedo ou tá perdendo pro carnaval? Ah, hoje tem carnaval? Putz, se eu soubesse dessa, nem tinha aberto a live. Mas desfile de escola de samba não é de madrugada? Ai, Nádia, eu tô perdida nessas coisas. Vou continuar aqui, tá? Quem quiser ver o desfile, é aquele belo desperdício de dinheiro. Na minha humilde opinião, eu também tenho direito a ter opinião. Não. Não, eu não brinco. Oi, William. Tem desfile da escola de samba hoje, William? Mas não é carnaval, gente. Carnaval não é semana que vem? Tô perdida. Não sei. Ah, você tá sabendo que nem eu, então. Esse aqui, Nádia, se você consegue fazer ele normal, a receita daquele dali vai pro canal logo, mas de qualquer forma, esse aqui faz essa parte de cima normal, né, que é só que daí não é uma bolinha, tá? Ele começa com correntinhas aqui e vai tecendo assim oval, ele fica um pouquinho menor. E daí, aqui sim, é só um anel mágico, 6 pontos baixos e 12 pontos. Você faz o aumento em todos os pontos, dobra no meio, e daí coloca junto na hora de colocar. Na verdade, não coloca, ele é tecido junto, né? Quando você faz até o tamanho que você quer aqui, na última carreira, você costura a parte de baixo junto. Tá? Costura com agulha mesmo, você vai colocando com pontos altos, com pontos baixos, desculpa. Entendeu? Aí a língua vai por fora, né? Depois eu faço a língua e coloco aqui. Inclusive, o próximo que eu for fazer... Ei! Gritei no ouvido de vocês, né? O próximo que eu for fazer, eu vou fazer com a língua um pouquinho menor. Não fica tão linguaruda. Essa coisa aqui... Eu acho que fica um pouco torto. Deu para entender, Nádia? De qualquer forma, quando for o passo a passo pro canal, você vai entender. É só um disquinho. Ah, falsa, é muito falsa. Sua falsa. Eu perguntei as regras. Ai, eu sem querer acreditar em ti. Olha aí, povo. Votou na bailarina. Vocês acreditam? Eu pedi para votar no Snoopy? Não, ela foi lá e votou na bailarina. E eu te julgava minha amiga. Olha isso. Olha isso. Pessoas que eu não sei nem quem são votaram no Snoopy só porque eu pedi. E a minha amiga votou?
Não, não voltou. Acreditam nisso? Ai, falsa. Não, nenhuma falsidade. Eu falei desde o começo. O Snoopy vai ganhar. Fiquem ao lado do vencedor. Ai, meu Deus. Oi, Vera. Boa noite. Ai. Tudo bem, Vera? A Nádia, realmente uma artista fecha os bichinhos. Uma artista fecha? Como assim? Vou tentar. Ai. Eu pedi para ti. Vai lá, vota no Snoopy. Você fez o quê? Fez o quê? Botou na bailarina. Ah, garota. Olha aí, William. Até fosse nas outras. Ai, você não foi no Zap? Tô sabendo que você foi até no Zap. E a Tânia faz live no sábado. Se ela fizesse live um dia de semana, que as lives estão todas abertas, eu ia até na live do William lá caçar gente. Ai, eu já tinha votado. Ah, olha só, nem perguntou minha opinião, não liga para minha opinião. Viu? Eu estava lá horas já falando para votarem no Snoopy, fazendo campanha para o Snoopy. Você chegou e foi, nem perguntou nada, já foi votar na bailarina. Como pode? Tamanha falsidade. Foi sim no Zap, eu nem sabia que era para votação. Ai, sei, não sabia. Sabia de tudo, eu estava o tempo inteiro lá. Eu vim que te votei. Ai. Azar, agora é o Snoopy. Quem não quiser o Snoopy, pode me dar. Não me importa. Nem tinha visto as bonecas. Ela só votou. Se arrependeu, né? Se arrependeu. Tô sabendo que você se arrependeu. Daí foi forçada a fazer campanha para boneca, porque... Ai. Mas não deixa de ser falsa. Concordo. Não é desculpa o que você fez, é pura falsidade. Você não faz amigurumi, Lili? Ai. Tava falando agora com as meninas que eu tenho que aprender a ser menos competitiva. Depois escuta essa música. Qual música? Falsa. Eu não sou falsa. Sou vitoriosa. Sou uma vencedora. Ai, Rosalinda. Aqui na Inglaterra, seu trabalho é muito valorizado. É bem caro, os europeus mandam. Sério? Eu tenho um colega que mora em Londres. E ele fala que é tão desvalorizado o artesanato lá também. Que é complicado para quem vive de artesanato, né? A Lili mora em Portugal, né, Lili? É falsa, mas mora em Portugal. Ai. Falsa. Não sei qual é a linha. Estava a ser roubada. Não sei se são falsas. Oi, Patinha. Bem-vinda. Lili, eu uso qualquer linha para fazer amigurumi. Essas aqui estão no barbante. Mesmo barbante de fazer tapete.
Eu acho que só... Ai, fugiu. A Tânia, ela faz até boneca com barbante. Eu nunca fiz com barbante. Boneca, mas quero testar, né? Porque ela disse que é bom. Disse que dá certo. Ela fez, né? Inclusive, ela fez uma bem grandona, que ela tá para colocar no canal dela. E eu quero testar fazer boneca com barbante. Mas isso aqui, ó, isso aqui é lã. Se pegar uma lã fofinha, dá para fazer. A lã você consegue com facilidade aí, né? Nossa, desculpa. Lã, linha. Dá para fazer com qualquer coisa. Essa daqui, deixa eu te mostrar. Ó. Eu não sei se você vai conseguir pôr esses nomes. Essa foi a lã que eu usei para fazer o coelhinho. Que aqui é a nossa amigurumi soft. Mas antes ele vendia com esse nome, a Circle. Na verdade, ele ainda tem essa linha. Olha aqui, ó. É 55% acrílico e 45% algodão. Eu acho que nessa composição aqui você encontra. Não precisa ser especificamente nessa composição, só pra você ter uma ideia mais ou menos, sabe? Que dá para fazer. A Patinha chegou. Oi, oi, perdedora, digo, Pati, como que você está? Bem-vinda. Ô, Nanda, lê bem o que a Rosalina falou. Aqui na Inglaterra, seu trabalho é muito valorizado e é bem caro. Os europeus amam. Então, não foi o que eu tinha lido? Ela disse que seu trabalho é muito valorizado e bem... Pois é, mas é isso que eu falo. Você mesmo, você mora na Europa. A Rosa mora na Europa. O Maurício mora em Londres. E eles não acham que o artesanato lá é valorizado. Tanto que você vê a dificuldade que vocês têm de achar certos materiais, né? Se bem que eu acho que lã tem com facilidade aí, não tem, Lili? É barbante mesmo, que parece que não... Que pelo que eu vejo na internet, eu acho bem fácil lã. E, nossa, uma quantidade assim que a gente nem tem aqui. Minha net está uma porcaria. Oi, Amandinha, bem-vinda. Como está? Esse aqui é o tipo de coelhinho. Ficou. Amanda, sabe quando tem uma peça assim que você faz? Que na tua cabeça fica perfeita, mas daí ele ficou igual, ficou na minha cabeça. Mas eu não achei que ficou tudo isso. Não sei o que tá faltando. Como eu fiz azul aqui, ele tá pedindo um laço, né? Esse coelho implora por um laço. Só que como eu fiz azul aqui, eu não tô com muita vontade de colocar laço, sabe? Porque pode ser que... Pra um menino, talvez. Sei lá, agora fiquei em dúvida em colocar o laço ou não. Pode ser que eu coloque assim só pra tirar foto. É isso, você falou em Londres, não é valorizado. Ué? E não é? Ele mora em Londres. Não. É Londres e Europa mesmo. Falei alguma coisa errada? Ixi. E está rodando. Eita, o meu tá. Você está rodando. Tá rodando a internet dela ou tá rodando a minha aqui, gente? Like 10. Obrigada, Amanda. Minha net não ajuda. Oi, Zaya. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada pelo voto, Zaya. D é aos pontapés. Lã aos pontapés. Like 10, obrigada, Zaya, em todo lado. Beleza, lá, entendi. Oi, Rejane, bem-vinda. Peraí, deixa eu colocar mais aqui, senão não dá pra ver que minha mão tá bem na frente. Tudo bem, Rejane? Laço azul, é que na verdade agora que eu me liguei que o nariz dele tá rosa, né? Inglaterra é Europa. Sim, Inglaterra é Europa, Londres fica na Inglaterra.
Então, é isso que eu falei, que eu acho que na Europa não é valorizado, não. Mas eu só acho, né, gente, porque eu não moro aí, eu só vejo pelo que vocês falam. Guilherme, eu vou inscrever-se. Tá bom, Guilherme, obrigada, bem-vindo. Londres é a capital da Inglaterra. Sim. Até onde eu sei, se não mudaram, é. Mas é isso que eu tô falando, ele mora em Londres, então é Inglaterra. E ele fala que não é valorizado. E você mora em Portugal, que é Europa como é a Inglaterra, que também diz que não é valorizada. A Rosa também mora em Portugal. Não sei quem que era da Europa, da Espanha, que estava falando a mesma coisa. Então, não sei. Só acho. Tem mais visual. É, lá fica mais, dá pra ver melhor, né? Ele tava bem atrás da minha mão. Aqui não, tô tentando deixar minha mão no lugar onde não pegue nas letras. Vou colocar aqui, mas daí eu fico na frente do coelho, que é para quem? Para chamar atenção hoje. E daí amanhã, se eu conseguir terminar a edição, vai o passo a passo do coelhinho. Bom, oi, Souza, vou chamar de Souza. Qual país é valorizado, então? Não faço ideia, Zaya. Eu não sei se chega a ser desvalorizado aqui no Brasil. Não acho que é desvalorizado. Eu acho é que a gente vive num país em que as pessoas têm escolhas, tem que fazer escolhas. Ou elas compram uma blusa de crochê a R$200, ou elas comem. Entende? As pessoas não têm condições mesmo. E também a oferta que é muita. Bastante pessoas, embora não seja todo mundo, mas é uma boa oferta que tem de pessoas que fazem crochê e outros tipos de artesanato, né? Vou falar do crochê, que é o que a gente faz. Então, acaba tendo bastante pessoas que fazem isso. É bem normal a gente encontrar pessoas que fazem, principalmente agora com a internet, né? Eu, por exemplo, pessoalmente, eu não conheço ninguém que faça crochê. Só eu. Mas na internet eu conheço todos vocês. Aí eu comecei a ver como tem gente que faz crochê. E eu sei que aqui em Curitiba deve ter um monte de gente que faz. É só ir na feirinha do artesanato que tem ali no centro da cidade, que a gente vê a quantidade de barraquinha que tem de crochê. Eu acho que é isso. Mais para a tua esquerda. Sim? Deixa eu tirar o príncipe do Egito. Tenho família e amigas que já me falaram que nem usam nada disso. Pois é. Criança adora esse trabalho. O problema é, por exemplo, quando eu comecei a fazer, aqui não se vê isso. Peraí, deixa eu voltar lá que eu pulei todo mundo, né? Mas para a tua esquerda, se eu li. Sim, também acho que no momento em que vivemos a questão exatamente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não consumo crochê. Ah, mas você faz crochê, mas eu não faço qualquer tipo de crochê. Sabe? Eu preferia, por exemplo, comprar uma blusa de crochê do que fazer uma blusa de crochê. Só que eu não posso comprar uma blusa de crochê. Ou eu faço ou eu não uso. Entende? E não só crochê. Eu adoro pintura em quadro. Eu adoraria ter quadros que pessoas pintaram, sabe? Não coisas impressas. Mas eu não posso fazer isso. Entende?
Então, é questão de prioridade, não é questão de gosto ou de valorizar. Se alguém me fala, esse quadro custa R$1.000, eu não vou falar para a pessoa, nossa, é caro, mas eu vou achar caro. Não é caro porque não vale os R$1.000, é caro porque eu não tenho condições de pagar, eu não tenho condições nem de 200. Sabe? Nesse momento não dá. Né? É isso. E eu acredito que a maioria esmagadora das pessoas seja assim também. Aqui não se vê isso, mas crianças adoram isso. Então, Nádia, eu acho, sinceramente, que peças assim, quem gosta mais são os pais, a mãe principalmente. Mãe, avó, tia, tá. Criança gosta porque criança gosta de qualquer coisa, né? Eles gostam de muitas coisas. Porém, quando eu comecei a fazer crochê, comecei a fazer esses bonecos assim. Primeiro que o meu ponto era muito apertado, né? Eu tenho problema em fazer peça plana, peça linear. Aí eu comecei a fazer esses bonequinhos. Não foi nenhuma coisa muito que foi pensado, o meu ponto é apertado, então eu vou fazer os amigurumi. Até porque eu nem conhecia a técnica, eu fui fazendo assim na loucura mesmo, sabe? Por quê? Porque a gente não encontrava qualquer boneco. Não é que nem hoje que eu entro na Shopee, por exemplo, e eu acho qualquer tipo de boneco de qualquer personagem que existe no planeta. Naquela época, não. Eu queria um Sansão para minha filha e eu não encontrava. Aí eu fiz o quê? Eu fiz o Sansão para ela. Entende? Ela tem uns bonequinhos, as primeiras peças que eu fiz de uns bichinhos para ela, de elefantinho, eram uns ratinhos, de umas coisinhas de bonequinho que eu fiz assim para ela. Eu faço porque eu não tinha onde comprar. Nossa, eu fazia um monte de coisa, Jesus. Enfim. Aí, claro que eu fui, né, aprendendo a fazer e tal, e melhorando na técnica, e daí eu descobri essa técnica do amigurumi, ou a técnica veio para o Brasil, não tenho certeza o que foi, e foi melhorando. Só que hoje eu consigo encontrar com muita facilidade as peças que eu faço na internet. Claro que, né, encomenda, por exemplo, se alguém pegar e falar, eu quero um cachorro roxo com verde, talvez você não encontre isso para comprar na Shopee, aí é só por encomenda. A minha menina tem um ursinho que eu fiz para ela, de um personagem que ela gosta, inclusive aquela boneca ali é um deles, que eu fui pesquisar na internet e não gostei do preço, achei caro. Aí eu falei para ela, não, deixa que eu vou fazer de crochê para você. E fiz, e ela gostou e pronto, né? E se ela gostou, tá gostando. Eu sempre faço as peças dela para ela, pensando, se não gostar, eu compro o boneco, né? Mas ela não é muito exigente. Ela gosta. Ai. Que nem usam nada disso. Pois é, eu também tenho um monte de gente que eu conheço ali que não usa. Que não tem essas peças em casa. Eu mesmo, na minha casa, eu tenho porque eu faço, porque eu não tenho a casa inteira cheia de crochê. Tenho por causa dos amigurumi, né, que ficam na minha sala agora, nesse momento. Mas eu tenho basicamente de crochê tapete. Os meus pano de prato, eu não coloco mais barradinho, eu colocava antes, não coloco mais, porque eles ficam mais complicados para lavar. Agora que eu descobri que dá para fazer que a linha de seda não sai com que boa, né? E eu tô pensando em refazer os barradinhos dos meus pano de prato. Eu tenho... praticamente os tapetes que eu tenho que são de crochê. Aí, inclusive, a minha sogra começou a comprar uns tapetes que uma moça faz ela usa restos de tecido e a maioria deles são jeans. Gente, os tapetes são fantásticos. Eu pego uma escova, eu esfrego o tapete inteiro, sabe? E pronto, o tapete tá limpo. Eu não preciso ter cuidado para secar, não preciso ter cuidado para lavar, não preciso ter cuidado para nada. Eu acabei começando a usar mais esses tapetes do que os meus tapetes de crochê. Porque os meus tapetes eu tenho que tomar muito mais cuidado. Eu, pelo menos, tomo. Eu sei que tem gente que lava na máquina, né? Eu não lavo, não é nem por causa do cuidado com a peça, apenas por causa disso. É porque eu não lavo coisa de colocar no chão na máquina de lavar roupa. Mas daí é jeito meu, né?
Verdade, a Lili, mas... Quanto você compraria pelo unicórnio? Aquele unicórnio eu não faria com o cabelo que ele está hoje. Teria que ser um outro cabelo, tá? Que ele tá na linha Anne, né, gente? Aquele unicórnio, R$200, sem aquele cabelo. Eu teria que ver como é que faz pra fazer. Eu tenho que pesquisar umas coisas ainda, gente, que nunca dá tempo. Nunca lembro de fazer. Mas daria pra fazer ele bem grandão, né? Se fizesse na linha Amigurumi, com aquela mesma receita, nossa, ele ficaria um baita de um unicórnio. Ele fica muito bonito. Chega a ser popular, a Paty falou. Eu não sei fazer nada, sou motoboy, sou burro. Ai, Júlio, não é burrice. Eu não nasci sabendo, a gente teve que aprender a fazer. Se quiser aprender, no meu canal tem tutorial, tá? Pra quem quer fazer crochê, nunca segurou nem numa agulha. Vai lá que tem tutorial completo. Qual o valor do gatinho? Qual o gatinho? A Hello Kitty? Gislaine. Você tá de parabéns. Obrigada, Júlio. Eu penso assim também. Glorinha, boa noite, amiga. Como fazer esses? Qual, Glorinha? Como fazer amigurumi? Deixa eu ver. Júlio, eu sei fazer crochê e não sei pilotar moto. Então também sou desprovida de inteligência. Exatamente. Não é burrice. É que você não aprendeu. E não aprendeu porque não teve interesse. A hora que você focar nisso, você aprende. Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho menos. Insisto, é uma coisa que eu sempre falo. Aqui, tudo que vocês estão olhando não tem dom, gente. Eu não nasci com dom. Tem coisas que é uma coisa que a pessoa tem um pouco mais de dom. Mas mesmo quem tem dom para fazer qualquer coisa, se não estudar, se não insistir, se não aprender, não faz. Aqui não tem dom, aqui tem teimosia. Ai, Aline, cada um com seu talento. Né, Luana? A Liliana, tá. Minha neta nem deixa pegar no que faço para ela. Ai, é ela. Se apodera. Tá certa ela. Liana, não Luana. Eita, desculpa, Liana. Ela tá braba porque ela perdeu Paty. Sabe? Não sei se você tá sabendo uma conversa aí. Mas tudo bem, tranquilo. Culpa danada. Sim, vocês perderam por minha culpa. Não estou. Não insulte ela já tá tristinha. Você também então. Se abracem vocês duas. Eu lavo até tênis na máquina. Não, eu não. Eu tenho medo de estragar a máquina. E a máquina fica muito... É que eu, por exemplo, eu lavo pano de prato dentro da máquina. Pano de prato de secar louça. Roupa íntima eu não lavo, mas pano de prato eu lavo. Então tem coisas que não tenho, né, como misturar. Pano de cachorro. Gente, se eu colocar um pano da Lana, não, mas da Sofia, se eu colocar na máquina, nunca mais eu vou conseguir tirar os pelos de dentro da máquina. De tanto pelo que essa cachorra solta. Se eu colocasse um dos panos da Black, da gatinha, acabou a máquina ficava dela. Eu tinha antes uma máquina que era para lavar pano de chão, nessa época eu lavava os panos de chão na máquina. E uma máquina para uso da casa. Só que daí a minha máquina de lavar pano de chão estragou. E eu agora lavo as coisas das cachorras e as da casa e os panos de chão na mão, né? Fazer o quê?
Mas é meu jeito, né? Na sua live você não me defende. Patrícia Ana Diana para de brigar agora com a Lili, tá? Que coisa feia. Comporte-se, mocinha. Isso é uma live profissional. Mostra o unicórnio. Já mostra, Aparecida. Oi, Paulo. Boa noite. Qual melo? Ela tem vários. Pois é, por isso que eu perguntei qual. O que ela está... Ah, unicórnio. Não, acho que era o que a gente estava falando mesmo. Eu sou apaixonada nesses dois cachorros. Este rosa e este marrom. Esse aqui, se você fizer crochê, Aparecida, vai passo a passo no canal, tá? Não sei se semana que vem, mas eu acho que na semana que vem. Domingo agora vai eu desse daqui. E daí na semana que vem eu coloco aqueles de lá. Só muda a cor, né? Deixa eu pegar o unicórnio. Ih, caiu minha Hello Kitty. Aqui, eu nunca terminei esse unicórnio, ele não tá terminado. Porque eu coloquei esse cabelo e não fiquei muito feliz com o cabelo. O cabelo parece muito bonito, mas ele não ficou do jeito que eu gostaria. Por isso que eu falo que esse cabelo aqui eu não coloco mais. Mas eu vou descobrir ainda como é que faz para usar cabelo sintético. A Tânia faz, então... É isso. Gosto muito desse unicórnio, viu? Gosto muito mesmo. Peraí, gente, deixa eu... pegar minha Hello Kitty. E o meu bambolino que quero também. Como é que pode uma mesa tão pequenininha ser tão longe pra colocar as coisas? Pronto. Foi. E vai tudo pra máquina, nem só trouxa. Ai, ai, ai. O que ela está falando? Não sei, Melo. Eu também meto tudo lá dentro. Pano de prato eu lavo na mão. Não, eu lavo o pano de prato na máquina. E vai tudo pra máquina. Acho bem, nada. Ai, oi Val, boa noite. Seja bem-vinda. Deixa eu ver se eu acho algum aqui, Paty, pra te mostrar qual modelo. É bem um... Deixa eu ver. Brusinha de crochê. Se eu acho um que seja mais ou menos... Ai, gente, essa aqui, ó. Não é essa, mas eu queria fazer essa daqui. Não fiz. Por que eu não fiz? Porque tem cava. Aí a cava é mais complicado de fazer. Isso aqui, quando eu era adolescente, nossa, eu ia amar. Eu era tão riponga nas minhas roupas. Olha que linda aquela lá, é o mesmo modelo, só que numa linha escura. É bem parecida com essa coisa aqui, mas esse eu acho uma mais... Com essa coisa, com essa blusa. Ai, que falta de respeito. Ah, essa aqui é bonitinha também, essa regatinha aí. O problema é que a gente quer uma peça e acaba arrumando mais 300 para fazer. Olha essa. É a mesma, né? É a mesma. Só que eu não gosto de cava quadrada. Para mim, cava quadrada não fica bom. Eu gosto redonda ou em V. Eu prefiro redonda. Olha, Paty, vocês que fazem cropped. Que lindo. Eu fico olhando umas peças de roupa e às vezes eu fico... É assim, ó. Esse modelo aqui. Só que ela faz em bloquinho, né? Eu faço no ponto V. Ah, ela fez em ponto V. Ah, mas o meu não vai ter manga, tá? O meu é reto. Ela fez em ponto V, não tinha visto. Ó, eu fico vendo essas coisas aqui e fico pensando, eu vou tirar print, eu vou mandar tudo pra Paty pra ela mandar pra Val. Mas eu me contenho e não faço isso. Olha esse que lindo. Eu tiraria os penduricalhos, mas...
Nossa, gente, essa bolsa aqui é famosa desde a época que eu comecei a fazer crochê. Ela ainda faz sucesso. Eu fiz umas, sei lá quantas dessa bolsa aqui. Meu Deus, olha o tamanho desse vestido. Eu tenho umas camisolas maior. Olha esse bonitinho, gente. Cadê a Val? Que bonitinho. Chega, deixa eu continuar, senão eu passo horas fazendo isso. Não, deve ser. Pera, nossa senhora, subiu isso. Pano de prato lava a mão. Vai tudo pra máquina, estou bem. Acho bem. Acho bom, nada. Boa noite, Val. Ah, tá. Está top. Está lindo. Acho que vai ficar assim. Cusca, Paty, deixa. Deixa ela. Não, você roubou. Da onde surgiu essa conversa agora? Foi fazer campanha na minha. A Tânia que falou pra gente fazer campanha. Eu tava bem quieta, tava bem quietinha. Eu tava ali só torcendo comigo mesma. Aí a Tânia falou: faz campanha. Aí eu fui. Aí essa daí, tá? Essa falsa, essa falciane. E eu fiquei bem bobinha fazendo campanha lá na live dela. Aí essa falciane aí pegou e foi lá e começou a falar um monte de coisa e começou a caçar as pessoas fora da live. Eu, então não tem regras nesse jogo, ok. Imagina. Não, eu só pedi, eu falei assim, ó, Márcia, tá rolando uma coisa lá, fora daqui, que não é aqui. Imagine nas outras. Ai, Val, boa noite a todos. Bem-vinda, Val. Tânia, estávamos falando de você. Ela é falsa. Boa noite, Paty, a Val falando. Mas a Tânia deveria punir ela. Só porque eu ganhei, eu deveria ser punida. Ai, meu Deus. É triste perder, eu entendo vocês. Tinha que ter nova votação. Vocês querem perder de lavada de novo, gente? Só acho. Para de onda, garota. Boa noite, Tânia. Também concordo. Essa falciane aí. Tava lá quando a bailarina tava ganhando. Fecha a live. Encerra a votação, encerra a votação. É, né? É, né? Não é, Tânia? Deixa eu adivinhar a pauta da conversa. Essas duas aí não sabem perder. Não sabem perder de lavada. Chato. Chato isso. Houve fraude, só por isso eu vou me inscrever no seu canal. Viu, Paty? Ela nem é inscrita no seu canal. Nem fala com essa pessoa. Ai. Deixa a cartinha. Boa noite, Ana. Oi, Rosa. Boa noite. Linda essa kit. Eu adoro ela. Quero ver uma hora se eu consigo fazer uma bem grandona, Rosa. Na linha... Numa lã pelúcia, sabe? Não vai ser, acho que na amigurumi pelúcia, porque vai ficar pequena ainda. Queria achar uma linha bem grossa para fazer. Talvez até como que chama? Malha? Só que malha vai ficar grosso, né? Não vai ficar fofo do jeito que eu queria. E malha, gente, como vem pouquinho, né? Tava olhando as minhas malhas ali, vem 130 metros, não dá pra fazer nada com 130 metros. Que linda, Nanda. Paty, não estou a fazer nada no seu canal. Olha só que briguenta. Que briguenta, Tânia, não falo mais contigo. Ai,
meu Deus, a Paty falou que houve fraude, não falou nada. Ai, essa Paty. Dá conversa pra Paty. Menina, você não fica doida. Tânia, resolve logo isso. Boa noite, Rosa. Isso. Cumprimenta a Rosa. Já está resolvido, gente. É o Snoopy. Nem participem do dia do sorteio. Nem participem. Porque é o Snoopy. Ai, a Rosa cumprimenta da Tânia. Bruno Santos. Retratou a mensagem. Oi, Bruno, boa noite. Quietinha, era fazer campanha na live, ó, cobra. E você não foi no Zap, não? Ó, cobra, aprendi com você, Falciane. E não tinha nenhuma regra falando que a gente não podia fazer campanha nas outras lives. A Tânia mesmo falou, façam campanha, façam campanha, façam campanha. Eu quase fui na casa dos vizinhos. Ei, você tem YouTube? Ai. A Lili não sabe se rir se chora. Sim, mas eu não mandei você ir na live de ninguém. Mas eu não fui, Tânia, na live de ninguém. Eu já estava lá. Quem ama Deus, botar. Ai. Eu disse que eu podia falar da bailarina. Eu falei pra Marcinha, ó, Marcinha, tá tendo uma votação lá. Vai lá votar em quem você quiser, desde que seja no Snoopy. E a Marcinha olhou todas as opções e viu que realmente o Snoopy era a melhor opção. Né? Era o candidato perfeito. Me modera, por favor, minha querida amiga. Gente, quem é Bruno? É aquele rapaz do Instagram, não é? Mas o teu canal só tem 151 inscritos, Bruno? Dá um medo quando aparece assim. Ai, cadê? Até me perdi. Mas ela fez campanha contra a Tânia. Só por isso eu vou ganhar. Nada, Liliane, vocês estão de parabéns. E você vai ficar chupando o dedo. Vai ganhar o Snoopy. O importante é o Snoopy. Ai. Oi, Ramadinha, bem-vinda, Bruno. Você não tem vídeo. Pois é, porque eu não sei se esse é o Bruno que eu tô pensando que é. Eu não sei se o canal dele é pequeno assim, com 100 e poucos inscritos. E eu tenho a impressão que eu já sigo o canal do Bruno e esse canal que apareceu aí eu não sigo. Tenho impressão não, eu tenho certeza que eu sigo o canal do Bruno porque ele tá na live da Rosinha. Bruno, você não tem vídeo. Pois é. Barroco 6, a Tânia. Para fazer o Snoopy, né? Em lá, a Rosa. Durante o Romeu da Val, prepare-se para perder. Eu já ganhei. Já ganhei. Ai. Você vai ganhar o Snoopy, vai olhar para ele pro resto da vida e lembrar de mim. Em lã fica fofa. Essa que eu usei ali é lã rosa. É uma lã que a gente tem. É o amigurumi soft, sabe? Só que é uma lã mais fininha, né? Que eu usei a agulha 3. Eu queria uma bem grossa, nossa, bem grossa assim. Eu queria uma lã mais grossa, para ela ficar bem fofinha. Mas lã grossa, porém fofinha, tipo dessa daqui, ó.
Mas essa daqui, se eu não me engano, eu usei a agulha 4. Então não tá bem na espessura que eu queria, sabe? Eu queria assim, ó, bem macia, sabe? Ou igual a amigurumi pelúcia mesmo. Só que a pelúcia também não é muito espessa. Eu vou dar uma procurada. E também não é uma coisa que eu vou fazer para agora, porque eu tenho outras coisas que eu quero fazer agora. Mas um dia eu farei isso. Mas vai ficar bem fofa mesmo, barbante número 6. Pra quê, Nádia? Pra fazer a boneca? Boa noite, Rosa, Val, Valdereza, Rosa, oi, Tânia. Ai, eu tô rindo, oi, Valdereza. Romildinho não participou da votação. Na dúvida, Nanda, não modera. Eu não sei quem é. Eu realmente não tô reconhecendo o canal, porque eu tenho certeza que eu já sigo o canal desse menino. Também tem a questão, porque o YouTube eu tenho uns canais, sem brincadeira, gente, tem canal que eu segui 3 vezes o YouTube, eu não sei porque que derruba a minha inscrição. Mas, né, tem essas questões. Oi, Bruno. Dúvida, cantinho da Paty. Não sei se a Paty conhece o Bruno. Morri, Nanda. Oh, Deus. Ah, amiga, qual é o nome desse bichinho que eu esqueci o nome? A Hello Kitty? Qual deles? Qual deles? Val. Eu não sei qual agora, porque nenhum deles tem nome, só a Hello Kitty. Essa aqui. Nenhum deles tem nome. Tem os nomes que eu dei daí, né? Já fez bonecas de time? Nunca fez, Nádia. De time, não. Só a pelúcia. É. Fui não, banheiro. Fui no banheiro. Val, faça bonecas, me ensina, é muita procura delas. Eu tenho umas 2 bonecas que eu tenho. Tem uma que eu tenho que só arrumar as pernas dela. Não, tem 3, na verdade. Que eu tenho que fazer. Tem bastante coisa que eu tenho que fazer, Rosa. Mas eu tô empacando. O que está me atrapalhando é a questão de linha. Eu também tenho que comprar. Eu tenho que comprar as linhas. E as linhas não tão baratas, sabe? E o canal, por enquanto, não me dá nenhum retorno e eu, nos últimos tempos, não tenho tido encomenda. Então, eu tenho usado as linhas que eu tenho aqui. E as linhas que eu tenho aqui, eu tenho bastante linha, gente, mas eu tenho bastante pouco. Por exemplo, que nem para eu fazer uma boneca grande, eu tenho aquela boneca lana que eu quero aumentar o tamanho dela, eu tenho a bambolina que eu quero aumentar o tamanho dela, mas para fazer uma bambolina grande, eu preciso de bastante linha, cor pele, por exemplo, e cor do vestido, e cor do cabelo, e eu não tenho bastante da mesma cor, sabe? Vai linha, né? Não adianta, para fazer peças, vão linha. E para fazer isso eu tenho que comprar. E só para fazer uma bambolina, por exemplo, vão vão 3 cores pelo menos. A cor de pele, a cor do vestido e a cor do cabelo. São pelo menos 3 cores, né? Então, é isso que tá me impedindo um pouco de fazer, ó. Tá me limitando. Eu acabo não conseguindo. La Mole, ela é grossa. É grossa. É mais ou menos. Não é bem na espessura que eu quero, Nádia. Só que a La Mole, ela é acrílica. Ela é um pouco seca. Tipo essas aqui, sabe? Eu queria uma coisa que ficasse bem macia. A lã molê, ó. Essa aqui é 100% acrílica também. Não é molê, mas é 100% acrílica, igual a molê. Ela deixa a peça bem estruturada.
e não vai ficar fofinho do jeito que eu quero. Roupas do time de futebol. Ah, não. Nunca fiz. Esse do cabelo. Essa aqui é um nome que eu dei, né? É a Enola. Os cabelos dela ficam caindo, porque tá na linha Clea. E nós já aprendemos que linha Clea não é bom para fazer cabelo. Além do sofrimento da pessoa na hora de tecer, não segura os cachos. Tem que ser no mínimo linha Anne. A Anne segura. Mas você é inscrita nesse Bruno que veio aí? Porque daí, se for esse... Eu tô achando estranho porque eu não estou inscrita no canal dela. No canal dele. Vou dormir agora, só Não, você não vai dormir porque eu só falo, você vai dormir porque você tá com sono. Porque aí é 10 horas da noite. Vai lá, perdedora. Bons sonhos pra você. Sonhe que a bailarina ganhou. Ai, Lili, obrigada, tá? Até outra hora. Vamos ficar pra você. A Nádia Bonet, lindo trabalho. Obrigada, Rita, bem-vinda. Olá, Val. Fique com Deus, vocês também. Você também, fique com ele. Bom sono dele. A Val pergunta para as meninas. Não falo contigo, tá? Oh, Deus. Ai, olá para quem está chegando. A Patinha. Boa noite, Liliane. A Nádia, terminei a bolsa. Carinho hoje ficou linda. Ah, e como é que faz para ver? Eu queria ver. A Val, o cavalo, o unicórnio. É um unicórnio, Val. Mas ele tem corpo de cavalo mesmo. Inclusive, eu acho que ele tem mais corpo de cavalo do que de unicórnio. Gosto muito. Nossa, como eu gosto daquela peça. Tiro na cabeça, né? Eu não sou apaixonada, mas está linda a boneca. Sim. Está. E é uma pena, porque como eu gostei de fazer boneca com a linha Clea. Eu sou suspeita, né? Porque eu gosto muito da linha Clea. Eu gostei muito de fazer. Pena que ela dava tanto trabalho, que daí você não pode cobrar o preço que a boneca custa, né? Eu compreendo, até agora não tinha linhas nem dinheiro para comprar. Agora já tenho. Aposentei-me. Aposentei-me. Eu vou fazendo devagarinho da forma que for. Dando, né, Rosa? Eu tenho dado prioridade para peças que eu consigo fazer com as linhas que eu tenho aqui. Mas, o tempo vai dando certo. Não, deve ser não vai pro céu. Oxe, claro que eu vou. Direto. Ai, boa noite. Oi, Rosângela, bem-vinda. Ponto do Amor. Amandinha, Tânia. André. Oi, André, bem-vindo. Qual o valor dele? Do unicórnio? Aquele unicórnio tem o mesmo problema da Enola. Tá na linha Anne. Ou seja, é uma peça muito trabalhosa. Eu, sinceramente, acho que esse unicórnio não tem saída. Esse não, até porque esse eu não estava vendo. Mas eu acho difícil que alguém encomende. Mas eu, não com aquele cabelo, tá? Aquele cabelo ali não... Aquele cabelo eu não faço mais. Nem por encomenda. Aquele unicórnio ali é R$200. Sem esse cabelo, daí tem que fazer outro cabelo. Cabelo cacheado, eu pensei também naqueles, igual o cabelo das tuas bonecas, Tânia. Com um cabelo sintético, né? Oi, Tânia. Esse teclado me mata de vergonha.
fica gastando com a Liliana. Ai, pontinho. Foi porque eu esqueci. Qual o valor? Qual o valor de qual? Do unicórnio? Aquele ali ou lá de trás? Val. Inclusive, é que eu falei, né? Eu não tenho linha agora, mas eu queria fazer esse unicórnio na linha Amigurumi. E na Amigurumi Soft, né? Porque, né? Vai ficar mais caro ainda. Porque, puxa. Mas enfim. Ia ficar mais bonito por causa da textura. Ia ficar parecido com a textura de cavalo mesmo. E, nossa, ia ficar bem grandão. E aquele ali tá na Anne. Só que eu acho que tá na Anne simples, tá? Não tá na Anne dupla. Só que faz muito tempo que eu fiz, gente, eu não me lembro. Mas eu acho que tá na Anne simples. Esse corretor é um... Puxa, Amanda, dá até nervoso. Né, Tânia? Eu acho que sim. Porque ele ficou lindo com esse cabelo aqui. O cabelo. O problema é que eu não consegui um jeito de fazer com que a costura disso aqui fique boa. Eu não sou muito boa em costura, tá? Já confesso para vocês. Mas eu também não sou tão ruim assim, sabe? Como isso aqui tem que queimar com fogo. Deixa eu ver aqui. É que aqui também, essa parte aqui não é para cima. Não é para cima assim. Eu fiquei colocando, tentando esconder as partes, e mesmo assim não consegui. Chegou uma hora que eu cansei, sabe? Então não ficou perfeito, sabe? Aí a peça fica aquela coisa assim que você não quer ficar mostrando, não quer, porque não tá perfeita. É o tipo de peça que arrisca de alguém querer comprar e mandar de volta. Isso que ela vai ficar comigo. Mas aprendi. Mas fica muito bonito. Eu queria achar uma coisa assim que desse para fazer isso. Inclusive, eu preciso aprender a técnica de como que faz o cabelo sintético. Talvez eu consiga com esse daqui. De uma outra forma. Que você mostrou, eu gostei. Não, ele é lindo. Ele é lindo, Val. Já tento lembrar de onde que eu peguei esse passo a passo. Se ele foi uma receita ou se foi do YouTube. E eu realmente não lembro, gente, porque faz tempo, não consigo lembrar nem como que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Unicórnio Amigurumi. Eu lembro que eu sofri para fazer, porque não dava certo a receita na hora de... Eu nunca tinha feito um bicho em pé, com 4 patas, que nem aquele dali. Aí, quando você faz um bicho assim, as patas, faz primeiro as patas, depois você faz um tampão aqui, né? E daí você costura tecendo com a agulha mesmo. Daí você faz a união, na verdade. Você une aqui fazendo os pedaços, né? E essa parte que eu não estava entendendo, que tinha erro na receita. Tinha erro na receita ou eu que não estava entendendo mesmo? Mas eu acho que tinha erro na receita, se não me engano. Eu não me lembro. Eu comprei um guarda-roupa desse daqui, gente. Pensa numa porcaria. Porcaria, porcaria, porcaria. Deixa eu ver se eu acho. Bonitinho, cor-de-rosa. Olha que lindo esse. Mas eles usam inteligência artificial, né? Eu tenho uma raiva desses troços. Olha que bonitinho que o Thiago fez. Achei lindo. Eu fiz esse daqui. Foi o primeiro unicórnio que eu fiz, gente. Pensa numa coisa feia.
Nem vou mostrar pra vocês que eu tô com vergonha. Olha! Olha, Val. Esse sim é um unicórnio de respeito, hein? Tá em espanhol a receita. Jesus. Gostei, gostei. Deixa eu ver o nome do canal da amiga aqui. É Sou Gurumi. Sou Gurumi. S-O-L Gurumi. Ai, que lindinho. Oh, esse aqui também é uma gracinha. Esse já é mais infantil, né? Ele não puxa pro cavalo, ele puxa mais pro lúdico. Achei bonito também. Aí eu falei que o unicórnio da mulher era feio, né? Eu falei que o meu unicórnio era feio. Eu não sei o que eu fiz errado, gente. Na verdade eu sei, eu não sabia fazer. Ó. Olha esses unicórnios. Tem passo a passo de unicórnio lá no meu canal, gente. Lá não, aqui. Não tô achando o cavalo que eu fiz, o unicórnio que eu fiz. Então, muito provavelmente não era um unicórnio. Essa receita era receita escrita mesmo. Muito provavelmente não era um unicórnio, era um cavalo que eu transformei num unicórnio. Que barrigudinho! Adorei. Amei. Ai, que lindona. Ah! Ai, Maria de um koala. Nossa, que... Não sei. Tem que dar uma olhada se eu tenho a receita ainda. Deixa eu ver. Oi, Jaiane, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem por aí? Que lindo. Pois é, nossa, dá vontade de fazer um monte de peça, né? Eu adoro unicórnio, nessa casa somos fãs do unicórnio. Então eu ainda preciso fazer um senhor unicórnio para minha filha. Você nunca fez um unicórnio para sua filha? Eu nunca fiz 10 unicórnios para minha filha. Minha filha tem mais unicórnio do que existem unicórnios no mundo. Eu sei que não existe unicórnio, gente. O quê? Não existe unicórnio? Uau, que lindo. A Romildinha, obrigada, Romilda. Tânia, obrigada, meninas. Boa noite, Jane. Boa noite, Val. Tá rodando, deu 1h50 aí. Não, 1 hora. Oi, sério que você tem o passo a passo do unicórnio? Será que dá para adaptar para fazer um burrinho? Qual a diferença de um burrinho para um unicórnio? Só o chifre, porque um burro é um cavalo em miniatura. Ele tem uma orelha maior, eu acho. Olha! É a mesma peça. Igualzinho, Jaiane. A única diferença é que ela fez com essa cor de burro, né? Quando foge. E a orelha tá maior. Aí ela não colocou os cachos que eu coloco. Colocou uma crina. A orelha tá bem maior. E não tá tão redonda. Dá pra adaptar sim. Mesma peça. Ela colocou narinas, né? Que eu insisto em não colocar nos meus, porque eu acho que essas narinas não estão no lado certo.
Eu acho que a narina do cachorro, do cavalo tem que ser reta. E eles sempre colocam assim, ó. Seguindo a carreira. Elas têm que seguir assim na altura. Só acho. Ai, que lindo, burrinho de presépio. Ai, gente, eu preciso fazer um presépio. Que lindo esse. Mas de qualquer forma, olha aqui, ela tem, acho que tem passo a passo aqui, ó. Tem, ó, passo a passo do amigurumi burrinho. Bem parecido com o que eu fiz. Eu acho que, não, acho que ele aqui é um pouquinho, é um pouco diferente. Segue lá, dá uma olhada no passo a passo dele, ponto a ponto. Crochê ponto a ponto, o nome. E crochê ponto a ponto. Daí você põe na cor que você quer, né? Que lindo. Nossa, tem um monte de burrinho. Um monte. Ai, que coisa fofa. Ah! Meu Deus. Passo a passo. Aprendendo crochê. Ai, filha da mãe. Eu acho que esse canal aqui é um canal que eles não ensinam bolhufas nenhum. Cadê o cavalo? Vocês estão vendo que eles pegam um monte de vídeo de outras pessoas e colocam nesse canal? Eu não... Ah, meu Deus, o Jack! Ai, eu morri, tô morta. Eu já morri, já fui embora. Eu não gosto de dar nem visualização pra esse tipo de canal, assim. O cavalinho amigurumi, não quero. Pode ser perfeito, mas roubado assim não gosto. Tomaço. Ah. Bom. Boa noite. É diferente. Que lindo, tem que fazer um. Eu também quero fazer um presépio, né, Tânia? Como que era o nome do que eu falei? Crochê ponto a ponto. O nome lá. Mas procura, põe lá no YouTube. Burro de crochê. Eu sou doida por um presépio, Tânia. Só que eu queria fazer um presépio inteiro, né? Todo completo. Eu vou parar de querer fazer um presépio inteiro e vou começar fazendo primeiro a Sagrada Família. Aí eu faço Maria, José e o Menino Jesus. Depois dele pronto, daí eu vou passando para os outros personagens. Sabe, para fazendo, ir montando um presépio aos poucos. Eu queria que fosse um presépio já inteiro, por causa das medidas. Que eu vejo um monte de presépio que eu gosto, mas eu gosto de personagens assim. Ah, eu gostei do burro. Ah, eu gostei da Maria, mas não gostei de José. Ah, eu gostei de Jesus, mas não gostei dos Reis Magos. Ah, entendeu? Só que não dá para juntar as peças assim, porque dá diferença de tamanho. Então tinha que ser um presépio. Ou eu achar um passo a passo de um presépio que eu gosto do presépio inteiro, ou fazer um, né? E daí elas que são elas. Mas eu queria fazer um presépio. E dá trabalho, né? São muitas peças. Hoje tem desfile de escola de samba, Tânia?
Ô, Tânia, você não pula carnaval? É assim que fala? Não. Pensei que tinha. Não sei quem que falou. Júnior Alves. Criativo. Não entendi. Não pulo mais carnaval devido à violência. Ah. Eu fiquei pensando que você dorme bem cedo, né? Como é que faz pra pular carnaval? Porque a hora que você tá indo dormir, ainda é cedo, né? Pra pular carnaval. Não sei se você consegue ficar acordado até mais tarde. A violência rola só em tudo que é lugar, né? Como é que pode, gente? É unânime em todos os cantinhos. Eu lembro quando eu fui morar no litoral, que nós tínhamos visto no jornal, faz muitos anos isso, que a cidade onde a gente estava morando era a quinta cidade mais violenta do estado. Aqui, né, do meu estado. Aí o meu marido fica, nossa, a quinta cidade mais violenta. Aí eu fiquei, mas qual que é a primeira? Aqui onde eu moro agora. Ah, que legal, então a gente saiu ganhando, na verdade. Ai, gente, eu rio, mas é desespero, né? Que é assim, sabe? Tá, gente, tem medo de sair na rua. Mataram um cara na esquina da minha casa um tempo atrás. A gente só ouviu o tiro. E depois a sirene, né? E teve outro que morreu na pracinha ali perto, que fica alguns metros daqui. Que é uma praça onde vão crianças, né? Tem parquinho, tem tudo. Eu, por exemplo, queria levar, né? Fazer um vídeo, fazer uma live numa feira que tem aqui, que é uma feira bem grande que tem aqui. Uma feira de artesanato, que acontece no centro da cidade todo domingo. É uma feira que tem mais de 1.200 barraquinhas. Deixa eu até pesquisar aqui para não falar besteira. Mas é uma feira gigante que tem lá. Se o celular for, né? Feira artesanato. Largo da ordem. Que é da prefeitura. São 800 barracas, isso aqui já é antigo. Onde que eu vi que eram 1.200? Eu vi quando eu fui pesquisar como é que fazia para me inscrever. Era conhecida antes como uma feirinha hippie. Aí agora virou essa feira que nem é mais feira do artesanato. Que já tem de tudo. Mas é muito legal. Olha como tá atrasado esse troço. Natal do Curitiba 2024, dá licença. Queria ir lá gravar, né? Conteúdo bem legal pro canal.
Não posso, gente, eu morro de medo de ir lá. Imagine eu com o celular na mão, assim, gravando. Fico sem o celular no mesmo dia. Nossa, no mesmo segundo. Não tem como. E é uma feirinha que lota. E você ficar assim, empurrando com as pessoas. Eu não gosto muito mais. Pra ir na feirinha, nessa feirinha, assim. Só não lota quando tá chovendo. Quando tá chovendo. Aqui a violência está crescendo muito. Pois é, Amanda. Gostaria de saber o motivo. Alguém sabe o motivo? Eu fico bem chateada. Aqui, por exemplo, tem parques, tem o zoológico. Aqui em Curitiba tem um zoológico, gente. Tem um zoológico bem legal. Que eu morro de medo de ir. Sabe? Eu levei minha filha acho que 2 vezes só no zoológico. Eu morro de medo de ir. E é bem perto da minha casa. Assim, perto próximo, né? Acho que dá uns 15 minutos, 15, 20 minutos de carro. Sabe? É um lugar legal que dava pra gente ir. A minha filha tá grande agora, né? Mas quando ela era menor. Até agora, eu gosto muito de bicho. Ela mesma, faz pouco tempo, no final do ano passado, que ela me falou que queria ir no zoológico outra vez. As 2 vezes que a gente foi, uma ela era muito pequenininha, ela ainda era de carrinho. E a outra vez a gente foi com a avó dela não aguenta andar muito. Aí a gente não conseguiu ir no zoológico inteiro. Aí não deu. Então eu queria ir com ela, eu e ela, sabe? Pra ser assim, eu e ela, sem ter que ficar convidando ninguém. Mas não dá, tenho medo. Tem parques, aqui tem parques muito bonitos. Não dá pra ir. Às vezes eu fico pensando, não, vamos, né, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Não que eu gosto muito, sabe? Eu também gosto de ficar em casa. Mas, ela é nova, ela tem aquela coisa. Mas eu fico pensando, poxa, tá todo mundo quieto aqui, tá todo mundo em paz e tudo certo. A gente sai pra arranjar encrenca. Eu acho que meu chat travou aqui, né? Eu? Oi, Cláudia, boa noite. O William voltou. Como estão as coisas aí? Acabei de ganhar uma máquina. Ah! Meu gerro não quer mais. Ela era. Ah! Meu Deus! Muitas agulhas de tricô e de crochê. E tem uma que estava atrás. Olha como é antiga. Fechamos. Ah, que legal, Cláudia! Você vai por lá no Insta? Como que é o teu Insta, Cláudia? Procura lá o meu, é Pontito Amigurumi, o mesmo nome do canal. William, bem-vindo. Já voltou. Uhul. Ai, meu Deus do céu, vou ver. Eu nem vou ficar babando nas tuas netas e nos teus netos. Eu nem vou. Se é que você põe foto deles, não sei se põe. Nem vou ficar babando. A minha sogra tem uma daquelas Singer antiga. Ela já me deu, mas ficou naquele deu que não deu, sabe? Aí ela fala, mas não funciona mais. Eu falei, mas gente, essas máquinas a gente arruma. Sabe aquelas que não são nem elétricas, que você tem que é no pedal? Sabe, Cláudia? Eu sou doida por aquela máquina. Gente, ela vem com um gabinete. É fabulosa. Ela tem gavetinha. Cara, a máquina tem gavetinha.
Sabe aquelas coisas que as pessoas faziam assim, que de bom gosto, que faziam com qualidade, que faziam para durar para sempre? Sabe, essas coisas boas que temos hoje, assim, que você passou a validade e acabou, estragou. Oi, Veriato, boa noite. Amanhã tiro foto das agulhas, agora eu ganho minhas agulhas. Tem uma Cindy, perdi o cabo. Eu tenho esse gabinete. De pedal, de ferro, isso mesmo. Linda, 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 linda. Tem um baita de um S da Singer, assim. Ai, é linda, linda. Cláudia, o cabo você consegue comprar na internet. Veja qual é o modelo dela e você consegue comprar na internet. Eu não sei qual Singer que você tá falando, mas acho que você consegue, viu? Uhul, isso mesmo. Nossa, mas é muito linda a máquina. Muito, muito, muito linda. Pois é, ela me deu e ficou nisso. Um dado que não foi dado. Eu também não tenho certeza que cabe dentro do meu carro. Eu nunca fiz uma movimentação muito séria para pegar a máquina, sabe? É verdade. Preta antiga mesmo. É, nossa, é muito linda aquela. Eu tenho uma escrivaninha antiga aqui em casa também. Sabe as... Porque hoje em dia tudo que é coisa de escrivaninha tem o troço do teclado, né? Essa não tem. Ai, 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 a minha escrivaninha não tem. Eu adoro. Adoro. Ela é todinha de madeira. Desconfortável, desconfortável, desconfortável. É toda de madeira, um cubículo assim para você botar a cadeira. Ai, ai, mas eu adoro. 3 gavetinhas, daí tem a mesinha extra que tem na lateral. Adoro. É a minha escrivaninha. Que no momento está cheia de amigurumi. Ai, tem uma overlock da minha mãe, pelo menos. Ah, nossa, deve ser fantástica. Até é interessante. Porque do homem o bicho não come. Eu tenho uma overlock, mas é dessa Singer nova. Que eu tenho vontade de jogar na parede toda vez que eu uso. Então, essa mesmo que eu tenho. A tua é daquelas verdinhas? Aquela chinesinha que chama. Mas é que tem um modelo que ela não é chinesa. A chinesa que imitaram esse modelo, né? Que daí eles chamam da chinesinha. Mas não é. Essa tua é o modelo original. Quer dizer, se for o que eu tô pensando. Que daí a China copiou. Pois é, eu tenho minhas máquinas, inclusive eu tenho que fazer elas darem uma funcionada, porque máquina também estraga, sabe? Por falta de uso. E faz uns 6 meses que eu não ligo. Tem uns lençóis para arrumar. Falar nisso, deixa eu mostrar para vocês aqui que eu coloquei aqui. Eu tava esperando a Jane entrar, mas a Jane não entra. Porque a Jane não quer falar comigo. Quando minha mãe morreu, minhas 2 irmãs pegaram as máquinas e não me deram nenhuma. Muitos anos depois, minha irmã, a que estava com ela, disse: "Você quer a máquina? Era da mamãe." É claro que eu quero. Ai, ai, ai. É, tem essas coisas. Eu queria trazer a máquina para cá, porque eu tenho certeza que Deus o livre, né? Mas que ninguém vai lembrar que a minha sogra tinha me dado a máquina. Não vamos usar para nada. Mas queria trazer logo, até porque ela vai precisar de uma restauração. Eu não tenho nem onde enfiar. Eu iria jogar fora esse sofá que tem ali atrás.
iria colocar a máquina ali. É o único lugar que eu tenho pra colocar. Ah, dá pra colocar lá no quartinho, mas eu tenho que arrumar a bagunça. Ai, meu Deus, eu tenho que arrumar aquela bagunça. Ela cabe ali. Cabe ali no meio. Só arrumar a bagunça. Aí ficaria o quarto das máquinas. Ai, o overlock é fantástico, né? Eu gosto muito de ter overlock. Não sei como é que eu vivi uma vida sem overlock. Ai. Oi, Vera. Boa noite. Vera Cristina, bem-vinda. Obrigada. Tem canal, Vera? Conta pra mim. Se você tem canal, se você faz crochê. 8 horas da noite o povo denota por aí. Sou de Portugal. Ah, é? Nós temos alguns amigos aí em Portugal. A Rosinha, que não tá mais aqui, eu acho. A Lili, que também acabou de sair daqui. Porque aí em Portugal já são 11 horas, né? Aí elas... A Lili foi dormir, eu acho. Faço crochê mais como terapia. Ah, ultimamente eu tenho feito como terapia também, porque vender que é bom. Ai, ai, ai. De 3 e 8, é. Que são 8 horas, então aí são 3 horas a mais. Não sei, tô só o básico. Ah, mas agora com o YouTube, se tem vontade de fazer, tem aula no YouTube. Que você tiver vontade. Acho bem prático. Porque antes a gente tinha que comprar a revista, né? Achar em uma revista alguma peça que você queria fazer. Já tenho muito mais cachecóis de pessoas para dar. Começa a fazer gorro agora. Ai, ai, ai. O ruim é que aí em Portugal é difícil para comprar barbante, né? A Rosinha. Olá, a Vera é portuguesa. É, ela é de Portugal. Não sei da onde, né? Mas. A Rosinha é de Portugal também, Vera. Já fiz 2. Ai, faz polainas agora. Aí tá bem frio, né? Dá pra combinar. Eu gosto porque roupa mente, sim. Porque dá pra fazer, Vera. Eu gosto muito, né? Que nem aquela peça que eu fiz lá atrás. Uma peça um pouco mais demorada. Mas não olhe o desenho, olhe a técnica, tá? Que inclusive tá do lado ao contrário. Aquela tapeçaria, tá? Não os bonecos. A tapeçaria para fazer em lã no ponto alto ou no meio ponto. Aí você pega um desenho do ponto cruz e faz uma peça assim. Que ela é toda fechada, né? Aí você faz como é que é o nome? Uma peseira para cama. Você coloca, pode fazer uma coberta, uma manta, né? Para colocar na cama, fazer cama de bebê, essas coisas. É bem gostoso. Eu acho gostoso sim porque é
uma peça tranquila de fazer, não é difícil, muito elaborada. E ela demora um pouquinho, mas eu acho, é bem gostoso. Quero fazer uma peça desses aí, desse tipo, aqui pro canal Uma Hora. Ah, eu fiz uma manta para os meninos, olha. Muito bonito esses trabalhos. Obrigada, Vera. Eu gosto bastante de manta. E pezeira também para cama, que enfeita a cama, né? Inclusive, aquela lá é uma pezeira que eu fiz pra cama da minha filha, mas ela não gostou. Aí eu deixo lá atrás, só que eu coloquei ela na ponta cabeça. Eu tenho que lembrar de desvirar. Isso é uma manta, é para enfeitar o pé da cama, sabe? Até porque ela tá no barbante. Não tá na lã. Nem na lã e nem no algodão. Mas é para colocar na parte de baixo da cama. Ela tem franjas aqui nas duas laterais. É para uma cama de solteiro. Oi, Ivanir, boa noite. Seja bem-vinda. Ivanir dando boa noite para todo mundo. Como estão as coisas aí, Ivanir? Aqui não choveu mais, há 2 dias já. Olha aí, Ivanir, tá preparado para Páscoa? Já tá pensando nisso? Eu já tô. Imagine que aqui tenha bombons, tá bom? Ó, que bonitinho. Eu mesmo já falo que é bonitinho, nem espero a pessoa falar que é bonitinho. Ou não, né? Aqui também as lãs e linhas são caras. Eu acho que são em tudo que é lugar. Acho que tudo tá caro em tudo que é lugar. Ai, que lindo, maravilhoso. Tá bom, tudo bem por aqui, que bom. É pequenininho, né? Eu queria ter feito maior, mas a linha que eu tinha aí não ia dar. Aí para fazer maior tinha que fazer no barbante e eu não queria fazer no barbante. Queria fazer na lã. Até porque o barbante, ele não é branco que nem o barbante que eu tenho aí, é cru. E mesmo barbante branco, esse barbante aqui é branco, ó. Tá, é branco, Nanda, pois é, mas olha a diferença do barbante pra lã. Esse é branco gelo. Eu não desgosto, mas eu também não gosto. Eu prefiro branco assim. E pra ficar fofinho, né? Lã. Opa. Aqui também, 2 dias que não chove. Ah, que maravilha. E choveu aquele último dia, né? Antes de ontem. Acho que choveu por 1 mês e daí cansou. A previsão é de chuva para todo dia, mas não chove. Ivani, a Rosa. Mas ocupa muito a mente, o que é bom. Eu tenho depressão, ansiedade e ajuda muito, ajuda mesmo. Oi, Rosa, Ivani falando. Eu acho que ajuda sim. Você tem filhos, Vera? Aqui agora tem previsão para chover só quinta-feira. Olha, tem que dar uma olhada na previsão aqui, mas a última vez que eu olhei, só que a previsão muda todo dia, né? Tinha previsão para os próximos 10 dias, previsão de chuva.
Opa, fiz um ponto alto aqui. Nós estamos trabalhando com ponto alto alongado. 3 filhos. Então, dá pra fazer amigurumi. Se eles forem pequenos, né? Amigurumi. Ai, eu acho mais gostoso aqui. Por que fazer tapete? Mas eu sempre puxo a sardinha pro meu lado, né? Verdades, eles falam, mas nunca... Eu tenho percebido, por exemplo, que a cachorra tem alguns momentos que ela fica ansiosa. A minha cachorra grande. E ela tem pavor de chuva. Aí ela vem e fica no meu pé. E ela faz isso quando tá chovendo. Às vezes eu fico pensando, deve estar chovendo em algum lugar aqui perto. Que ela escuta os trovões, né? Mas a careta do tempo tá feia. Não tá aquele sol maravilhoso. Às vezes sai, às vezes esconde. A Vera não respondeu se é portuguesa. A Rosa perguntou, Vera, se você é portuguesa. Eu não sei se é portuguesa. Ela disse que é de Portugal. Diz aí, Vera. Já tentei, mas somos... Tem que tentar mais. Tenta de novo. Faz peças mais... um pouco menos complicadas, sabe? Isso de diminuir e aumentar. O aumentar eu não acho tão problemático. O problema é diminuir. Sou portuguesa. Aí a Vera é portuguesa. 2 netinhos. Ai, que delícia. Vai dar para colher o milho. Ó, Glória. Ah, que maravilha, Ivone. Que bom. Eu acho que a diminuição é mais difícil. Na verdade, o amigurumi tem um problema de você ter que manter contagem o tempo inteiro contando, né? E isso pode ser um pouco mais, assim, complicado. Mas os aumentos eu não vejo tanto problema, porque aumento a gente consegue ver com facilidade. A diminuição que é difícil, que daí a gente não enxerga. Peça desculpa a Rosa. Ah, não, ó, Vera, é de que cidade? Eu moro em Castelo Branco, mas sou natural do Fundão. Fundão? Que nome interessante. Eu não entendo muito dessas lives. Não, tá tranquilo. Aqui é todo mundo gente boa, Vera. Meninas são tranquilas. Eu já acho que já tá na hora de dar uma medida nessa daqui pra ver se já não tá no tamanho bom, viu? Vou pegar a minha blusa, que eu vou usar de modelo, pra medir. Fundão Terra das Cerejas. Opa, desculpa. Patinou. Patinou tripé. Voltei. Bem-vinda novamente, Cláudia.
Hoje eu não vou fechar a live com 2 horas, tá? Porque eu quero terminar de editar o vídeo daquela criança ali pra soltar amanhã. Vou editar o máximo que eu conseguir. Vou tentar soltar amanhã, 8 horas da manhã. Mas se eu não conseguir às 8, daí eu solto ao meio-dia. Porque amanhã é domingo, né? 8 horas da manhã, ninguém tá acordado. Eu tô, porque eu acordo sempre mais ou menos no mesmo horário, mas... E o vídeo vai ficar longo. Minha filha chamou o coração. Está acelerando. O coração dela? Ela tá ansiosa? Sim, velho. A cereja do fundo do... Amanhã. Ela deve estar ansiosa, nossa. E quando a médica falou que eu tava... Tava com 6 de dilatação já. Lá no consultório da médica, né? Ela falou, você tá com 6 de dilatação, vai já pro hospital. Aí eu falei, mas falta uma semana ainda. Ela, não importa, o bebê pode adiantar. Aí eu falei, mas... Não, eu volto pra casa, arrumo minha mala, eu não tinha nada pronto, gente. Vocês não têm noção da zoeira da cabeça da pessoa. Falta de orientação, né? Eu tive um monte de gente pra me encher o saco, mas pra me orientar não teve um. Pra falar, olha, você tem que... um mês antes da data prevista, uns 2 meses antes, até porque a criança adianta, né? Já esteja com tudo pronto, com a malinha, com as roupinhas, com tudo certinho, tá? Para numa emergência, você só enfiar o troço dentro do carro ou alguém vir buscar e pronto. Eu não tinha isso. Eu tinha assim na minha cabeça, quando eu sair da maternidade, eu quero que ela saia com essa roupa, né? Esse tipo de coisa eu já tinha. Mas só. Aí eu falei que eu ia vir para casa arrumar as malas, né? Arrumar alguma coisa e tal. Ela falou, não senhora, você vai já pro hospital. Dava tempo, tá? Porque isso era que umas 9 horas da manhã que tava no consultório dela. E a minha menina só nasceu 3 horas da tarde. Dava tempo de eu ter vindo para casa e limpar a casa inteira. Tudo vai correr bem, vai sim. Eu também, muito. Ai, minha filha vai internar para indução ao parto por causa do carnaval. É verdade, ela aqui está. E ainda falta muita coisa. Já era. Não faz nada, agora só relaxa. Eu não fui nada ansiosa e foi o melhor da minha vida. Eu tava bem perdidinha, bem desnorteada assim, não tava ansiosa. Realmente tava bem sem noção. Tá batendo alguma coisa o tempo inteiro, tá mexendo. Hoje eu fico, nossa, se eu tivesse uma gravidez hoje, eu acho que eu ia pirar na batatinha. Era muito nova naquela época, né? Vai sim, vai mesmo. Ela tá fascinando, ai meu Deus do céu. Vera, em que zona do país vive? Meu filho, Enora. A Rosinha tá perguntando, Vera, onde que você mora? Qual que é a tua cidade? Meu filho e Nora vieram ajudar, só. Ai, meu Deus do céu. É o primeiro filho dela, Cláudia? Minha primeira está, que vai ter bebê, nasceu há 8 meses.
Eu nasci de 8 meses também. A Vera, para ser operada a uma hernia de urgência, assinei e saí do hospital. Lisboa. Ah, ela mora em Lisboa. É a primeira. Ah, é a primeira dela. Entendi. Essa coisa assim de hora marcada, eu teria, acho que, problema também com hora marcada. Não, eu ainda antes, um dia antes da minha menina ter nascido, 5 horas da manhã, que eu comecei a sentir um desconforto, né? Porque, gente, dor mesmo eu quase não senti. Eu tenho dor para ir ao banheiro muito mais forte do que a dor para essa menina nascer. Mas enfim, às 5 horas da manhã eu entrei no dia do trabalho de parto. E tá, e fiquei, né? Ai, 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 ui, ui, ui. Só que eu sempre esperei por uma dor muito forte, porque diziam que é a pior dor do mundo, que é uma dor de 10 ossos quebrando, blá, 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 e eu acreditei em tudo. Então, quando eu tava com essa coisinha tão leve, eu não entendi, entendeu? Eu tava esperando por uma dor horrível. E a dor horrível não veio. Aí deu 9 horas da noite, isso começou às 5 horas da manhã, né? Quando deu mais ou menos às 9 horas da noite, forças externas encheram as paciências e me fizeram ir para o hospital. Aí chegou no hospital, o médico disse que eu estava com 3 de dilatação. Eu já fiquei super irritada porque cheguei lá, era um homem. Aí eu, plantão, que só tem um homem. Sabe? Nossa, fiquei muito revoltada. Eu não tinha uma mulher para me atender. Aí ele falou que eu estava com 3 e que... E a enfermeira daí disse para eu nem me preocupar, porque esse tipo de parto demora 10 dias. Ela disse, pode demorar 10 dias. Eu entendi, demora 10 dias. Então eu, então vou para casa, vou dormir, vou tomar banho. Aí quando chegou no dia seguinte, que eu continuava com a mesma dor, a dor não tinha aumentado, só que começou a sair um pouco de sangue, né? E a frequência diminuiu, a frequência da dor. Eu ainda estava esperando os 10 dias. Estava bem tranquila com os 10 dias. Mas daí, forças externas, novamente. Ai, meu Deus. Encheram as paciências, eu entrei em contato com a médica pegou, a minha médica, né, minha obstetra, que pediu, não, venha pro meu consultório, vamos ver, né, o que é. Aí eu cheguei lá, tava com 6 de dilatação, ela, não, negativo, já pro hospital. Eu tomo remédio a cada 6 horas. Vai tomar remédio a cada 6 horas, melhor aqui do que no TikTok. Parece família e conversar. Ah, você diz a live, Vera? Eu não participo de muitas lives lá no TikTok, é mais das meninas que eu conheço daqui, que fazem live lá, que daí às vezes eu vou lá com elas. Inclusive eu tô me programando para começar a fazer live lá. Mas eu não sei se eu tô com vontade de fazer live, sabe? Eu queria fazer só vídeo mesmo. Não sei, vamos ver como eu vou fazer. Lisboa é só um passeio, uma confusão. Verdade, Lisboa é muito agitado. Nossa, eu não conheço nada. Nossa, demora, né? Demorou. E eu não queria que ela nascesse no dia que eu entrei no trabalho de parto, claro. Então, eu nem fiz, sabe, nenhuma meditação para que ela nascesse. Pelo contrário, eu tava segurando mesmo. Eu queria que ela nascesse no dia que estava previsto. Embora ela era para nascer no
no dia das crianças, eu gosto que cada coisa tenha o seu dia. Final de semana, dia das crianças, quer dizer que você é o dia das crianças. Mas enfim, mas aqui em Curitiba, o dia da Nossa Senhora Aparecida também. Não sei se é no Brasil inteiro isso. Acho que é no Brasil inteiro. Enfim, é um dia bonito, né? Mas enfim, nasceu e já era. Também não gosto muito. Se deixasse nascer em casa, se dependesse de mim. Não, e gente, é sério, é muita falta, sabe? De orientação, sabe? É que eu tava esperando muita dor. Tava esperando uma dor assim horrível. Então, quando eu não sentia aquela dor, eu achei que não era a hora. Entende? E falta de orientação mesmo, do próprio médico, das pessoas que estavam em volta, né? Que ficar de olho. Eu era muito nova, gente. Nossa Senhora. Eu estava acostumada com criança, mas estava acostumada a cuidar de criança, não estava acostumada a gerar uma criança. Hoje é tudo à la Google. Então, hoje ainda tem mais orientação, né? Você dá uma pesquisada em certas coisas. Por isso que eu acho que eu ia ficar bem ansiosa. Porque todo mundo falando um monte de coisa. Antigamente, que nem eu falei, né? Que tinha um monte de gente se metendo. Hoje teria, além de todo mundo se metendo, ainda a internet, né? Você vê um vídeo que fala uma coisa, você vê outro vídeo que fala outra coisa. Né? Você não sabe o que pensar. Não, meu filho nasceu sentado. Sem anestesia parto-normal, levei 30. Meu Deus, Rosa. Por Deus, né? Nossa Senhora. Cada doideira. Cada absurdo que a gente vê. A minha sogra, que a primeira menina dela, minha cunhada, né, no caso, minha terceira estava sentada, foi cesárea direto. Ela, se estava entrando em trabalho de parto, aquela coisa toda, foi para o hospital, não sei o que, e não nascia, e o médico tentava, empurrava e puxava, e não nascia. Médico, né? Aí chegou uma parteira, que examinou a barriga dela assim, e falei, vocês estão matando esta senhora, a palavra delas, né, porque eu não era nem nasci naquela época, vocês estão matando esta senhora e esse bebê, esta criança está sentada. Aí ela botou a mão lá, mexeu, eles põem a mão, né, mexe, e ajeitou a menina, que nasceu roxinha a menina, com 2 voltas no pescoço, do cordão umbilical. Nasceu quase morta. É isso aí, gente. Eu fico pensando a quantidade de criança que nasce com problema, de mães que, né, por causa de violência na hora do parto, sabe? A impressão, às vezes, que ninguém sabe o que está fazendo. Misericórdia, que horror, né, Cláudia? Imagine. Mas a gente vê umas coisas no próprio YouTube que eu fico chocada. Chocada. Terminar esta carreirinha e vamos que vamos. Porque eu quero terminar meu vídeo. Eu demoro horas editando vídeo, Jesus.
Ainda mais agora que eu tô colocando a legenda em inglês. Demora mais ainda. Tem que aprender a gravar de um jeito que não demore tanto para editar. Bom, cheguei. Eu acho que talvez já esteja bom, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou fazer mais um desse lado aqui. Não, acho que não. Não sou tão pequena assim. Não. Não, não, não. Ainda tá pequeno. Sou pequena, mas não sou tão pequena. Pois é. Vamos então, meninas. Já do sabadão, preguicinha. Preciso editar meus vídeos. Então, muito obrigada, meninas, por mais essa noite, pela companhia de vocês. Amanhã eu vou tentar. Eu tô com uma peça aí que eu tô querendo fazer. Tô com duas, na verdade, agora. E daí eu. Amanhã eu vou ver se eu consigo trazer. Copiar, né? A receita pra gente fazer na live. Saiu mais um gatinho daquela minha coleção de 7, serão 8 agora. Aí amanhã eu volto então, ok? Boa noite para vocês, bom descanso, fiquem todas com Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima, meninas. Beijo, tchau, tchau. Cláudia, bom parto para sua filha. Boa hora, né? Ai, ai, ai. Deus vai iluminar a chegada da tua princesinha. Ah, com certeza. Amanhã você vai estar embalando o nenê. Oh, meu Deus, que delícia. Ai, ai, ai. Até depois, meninas. Boa sorte, Cláudia. Deus abençoe vocês. Beijinho. Mariane, isso mesmo. Amém, amém, amém. Venha para nós, Mariane. Beijo, tchau, tchau. Venha, Mariane. Ai, ai.